Olá! A gente vai ver hoje uma nova escola literária chamada Realismo Naturalismo. Ela tem nome e sobrenome. Na verdade, a gente chama genericamente de realismo, mas há um salto a mais quando a gente trata do naturalismo. A gente vai ver isso pausadamente. A gente vai ter 3 aulas para a gente aprender o que é o realismo e o naturalismo. Nós estamos ainda no século XIX, nos anos 1800. Então, a primeira metade do século XIX ela é toda pautada pela importante escola literária chamada Romantismo. Muitos dos livros do Romantismo caem no vestibular. Do realismo, a mesma coisa. Só que o realismo é da segunda metade do século XIX, 1850 em diante, mais ou menos, só para a gente ter uma ideia. E nesse caso, o realismo, vamos dar uma olhadinha, ele vai ser pautado historicamente, aqui, o realismo vai ser pautado historicamente por uma outra revolução. Assim como o romantismo foi pautado pela Revolução Francesa, o realismo vai ser pautado pela Segunda Revolução Industrial. Presta atenção, a Revolução Francesa trazia aqueles ideais de liberdade, igualdade, fraternidade, e a literatura meio que acompanha esse pensamento libertário. O realismo não. Ele é pautado historicamente pela Revolução Industrial, Segunda Revolução Industrial na Europa. Então veja, a Revolução Industrial nós vamos estar falando de questões muito da ciência, da evolução, da praticidade, da objetividade, da economia, da questão financeira. Então são muito mais assuntos terrenos, assuntos concretos, assuntos realistas. E os escritores vão seguir esse caminho, pautado por teses, pautado por pensamentos, por teorias filosóficas, por teorias científicas, que vão levar os escritores, vão influenciar os escritores a escrever dessa mesma maneira, de forma objetiva, concreta, fazendo uma análise e uma observação da sociedade através de preceitos científicos. Nada do sonho e da fantasia típicos do romantismo. Não. Nós vamos falar apenas de questões realistas, concretas, do cotidiano de uma determinada sociedade, que é aquela que está em pauta no século XIX. A sociedade burguesa. Vamos mexer com eles. Dá uma olhadinha no que o tio Fábio escreveu para vocês. O realismo contrapõe-se totalmente à fantasia romântica, influenciado pela Revolução Industrial. Busca a razão, a ciência, a análise e a observação da sociedade do final do século XIX. Quem são os grandes escritores desta época? Vamos dar uma olhadinha no escritor português, Eça de Queiroz. Eça de Queiroz era um dandy, era um homem de seu tempo. Era um escritor que influenciou toda a língua portuguesa. Ele transforma a língua portuguesa. Então veja que ele é um renovador da língua portuguesa. O Eça era um homem de uma importância atroz para Portugal, foi importantíssimo para o Brasil, muito lido no Brasil. E o Eça de Queiroz, ele tem 3 fases na sua literatura em prosa. A primeira fase é chamada romântica, porque ele ainda provavelmente muito jovem, seguiu a ordem daqueles folhetins românticos para fazer sucesso, para ser reconhecido lá em Portugal. Depois ele começa a comprar a ideia que vem da França, do pensamento realista, e começa a escrever livros muito perigosos, muito assustadores, falando muita crítica à sociedade de Portugal. A segunda fase dele é chamada de realista naturalista. Ele lida com uma crítica psicológica à sociedade burguesa, além de fazer também uma crítica física das doenças sociais, das anomalias sociais. Então essa segunda fase é chamada realista naturalista. Depois, já mais maduro, ele passa por uma fase chamada realista fantasista. E nessa fase realista fantasista, ele procura fazer uma crítica um pouco mais amena à sociedade portuguesa, buscando algumas qualidades. Se ele encontra, a gente vai descobrir daqui a pouquinho. Vamos dar uma olhada nessa segunda fase dele, ser chamada realismo-naturalismo. Na fase do realismo-naturalismo, nós teremos como grande exemplo uma obra extraordinária chamada O Primo Basílio. Aqui ele vai tratar
de uma anomalia social, de uma doença social que era muito retratada pelos escritores realistas da época, sejam eles franceses, ingleses, portugueses, brasileiros, que é a temática do adultério feminino. Nesse caso, nós teremos uma crítica agressiva, como nós dissemos, nós vamos lidar com o adultério feminino, a burguesia e a sua hipocrisia. O que é hipocrisia? Resumidamente, fala-se uma coisa, tem-se uma postura, mas por trás o pensamento é completamente outro e a postura é muito diferente daquela mostrada para a sociedade. As personagens desse livro, Primo Basílio, elas são conhecidas como personagens planas ou retas. Nós já aprendemos lá atrás. Plana ou reta significa uma personagem que representa instituições sociais. Então ela não traz grande aprofundamento psicológico, mas ela, na verdade, traduz uma instituição. No caso, nós temos personagens que vão traduzir o pensamento muito católico, o catolicismo arraigado de Portugal. Nós vamos ter um personagem que é um médico, como que era pensada a ciência em Portugal. Nós vamos ter um personagem que é um diretor de teatro, como que era vista a arte em Portugal naquela época. Todos os personagens, então, são planos? Não. Aqui nós teremos a grandeza de uma vilã, considerada uma das maiores vilãs de todos os tempos da nossa literatura, Juliana Couceiro Tavira. É uma empregada numa casa tipicamente burguesa, que sofre muitíssimo por ter sido empregada a vida inteira, criada de dentro. E ela está velha e quer ter um final de vida bom, ter uma aposentadoria, mas não consegue. Continua sendo empregada de uma senhora tipicamente burguesa, completamente hipócrita, e ela deseja, de certa forma, se dar bem através de uma chantagem. Ela descobre que a dona da casa tem um caso com o seu primo, o famoso Primo Basílio do título. E ela consegue as cartas tanto da sua patroa quanto do amante dela. E começa a chantagear a patroa. Há um sofrimento terrível dessa patroa para esconder, deixar debaixo do pano aquilo que ela tinha feito, fugindo às regras da tradição da sua sociedade. No final, evidentemente, a coitada se dá mal, mas a dona da casa também paga pelos seus erros, porque era uma senhora romântica e queria ter uma aventura e que tudo voltasse ao normal, como se isso fosse possível. Então, um dos livros mais interessantes do Eça de Queiroz, e claro, ele lida também com a questão do anticlericalismo, que a gente percebe na figura da personagem chamada Dona Felicidade, que era muito católica, mas ao mesmo tempo tinha atrações terríveis e sonhava com a careca do conselheiro Acácio, que é um outro personagem, sonhava logicamente em termos sexuais. E aí depois o Eça de Queiroz passa por uma fase que é chamada de realismo fantasista. É uma fase mais madura, ele está no auge da sua escrita, ele sabe escrever agora com uma perfeição imensa, ele é reconhecido em Portugal como grande escritor de seu tempo, e ele vai tentar fazer uma crítica mais amena, e o livro vai trazer duas propostas. Vamos elogiar Portugal. Não havia muito o que elogiar na prática, mas o que o Eça faz? Ele busca elogiar, então, a população rural, as pessoas que moram no campo. Então, o campo meio que salva dos horrores da hipocrisia da sociedade burguesa citadina, urbana. E também ele procura, no passado glorioso de Portugal, as suas qualidades. Nós começamos com um narrador em primeira pessoa, que é o José Fernandes, que vai comentar sobre o nosso personagem central chamado Jacinto, Jacinto de Tormes. E nesse caso, o Jacinto, que era um homem que morava em Paris, na Champs-Élysées, um lugar muito chique para gente rica, na mansão do 202 da Champs-Élysées, e o Jacinto colocava todas as suas questões de felicidade relacionadas à ciência, tudo que era contemporâneo à Revolução Industrial. E como era a fórmula que ele se utilizava, a suma ciência vezes a suma potência é igual a suma felicidade. Toda a felicidade estava naquilo que fosse urbano e citadino. Mas nós já sabemos que o Eça está querendo fazer um elogio ao homem do campo. Em determinado momento, o que vai acontecer? Esse nosso personagem, Jacinto de Tormes, ele acaba saindo de Paris, voltando para Portugal, as raízes da sua família,
E em Portugal ele entra em contato com a natureza do país, com a natureza das serras portuguesas. E ali nas serras, em contato com gente que não usava maquiagem, que não usava roupas pomposas para grandes festas, ele encontra gente normal, ele encontra gente comum, ele vê a delícia de respirar um ar puro e não um ar apenas urbano. E de repente ele encontra ali a grande felicidade da sua vida. Acaba se casando e acaba nunca mais desejando voltar para Paris. É claro que a gente está brincando aí com um personagem que tem uma certa ilusão, porque nem tudo está resolvido nas questões campesinas. Então nós vamos ter para aí um personagem chamado quixotesco. Ele tem as suas ilusões. Talvez o personagem narrador, o Zé Fernandes, tente trazê-lo para uma realidade mais palpável. Por isso que os dois parecem, na verdade, um Dom Quixote, o Jacinto, e o Sancho Panza, no caso, o Zé Fernandes. Por isso é chamado personagem quixotesca, meio que fantasiosa. E a grande crítica amena que o Eça de Queiroz faz é o assistencialismo prestado pelo Jacinto. Ele vai morar nas serras, ele vai morar numa fazenda, ele quer transformar a vida das pessoas, construindo casas para elas, construindo hospitais para elas, mas ao mesmo tempo não oferecendo educação, não oferecendo que elas próprias tenham uma saída para as suas vidas. Ele pratica então o que a gente chamaria de assistencialismo, muito criticado pelo Eça de Queiroz. Vamos dar uma olhadinha no trecho do texto? Veja que bonitinho esse texto e o quanto ele explica esse livro, Cidade das Serras. Jacinto já não corcovava. Sobre a sua arrefecida palidez de supercivilizado, o ar montesino, ou vida mais verdadeira, espalhara um rubor trigueiro e quente de sangue renovado que o virilizava soberbamente. Dos olhos que na cidade andavam sempre tão crepusculares e desviados do mundo, saltava agora um brilho de meio-dia, resoluto e largo, contente em se embeber na beleza das coisas. Até o bigode se lhe encrespara e já não deslizava a mão desencantada sobre a face, mas batia com ela triunfalmente na coxa. Que sei, era um Jacinto novíssimo. Então você perceba aí a transformação do personagem. Ele deixa de ser aquele personagem casmurro, corcovado lá da cidade para se transformar num homem renovado. Agora, tem uma curiosidade. O avô dele se chamava Jacinto, o pai dele se chamava Jacinto, ele se chama Jacinto e o seu filho, quando nasce, se chama Jacinto. O que isso pode significar? Parece que estão tentando mudar as coisas e as épocas, mas tudo permanece igual. Grande crítica de Eça de Queiroz, um dos maiores escritores de todos os tempos. Por enquanto é isso.